Ó, o Daniel comentou alguma coisa aqui e eu vou falar já sobre isso. GD, falando de rolagem, apesar de ser feriado americano, o que reduz liquidez, como é rolagem e Petax do mês, você acha que o volume será menor mesmo assim? Vou falar para você, Dani, o volume sim, tá? E funciona assim, pessoal, só para a gente já começar a fazer as marcações. Quando a gente fala de feriado lá fora, ainda mais um feriado que abrange, como vai abranger esse, né, que é o Thanksgiving, por mais que a gente tenha ali rolagem, feriado e tudo mais, eu acredito que a gente tem que olhar para as variações, porque o mercado, vou falar como funciona na prática nas mesas, tá? Quando eu estava na tesouraria, se eu tivesse qualquer coisa fora de data, fora de horário que a gente não estava ali negociando, o trader ele fica com uma ordem de que se o mercado sair do parâmetro, ele tem que fazer as correções ali que a gente precisa fazer, tá? Então, acredito que o mercado não vai dar tantas correções assim, acho que a gente vai ter um mercado mais tranquilo, mas nós vamos monitorar, tá? Deixa eu só começar aqui a fazer as marcações. Eu vou começar aqui no dólar, pessoal. Bom, o dólar Ó, ele vem GD, aí. só Pode falar, respondendo Tom. aqui rapidinho, Pedro perguntou, eu esqueci que minha tela estava compartilhando aqui. Essa é uma Desculpa, que é plataforma isso? que eu uso aqui para trabalhar, né, para operar no mercado. É, acho que alguém conhece aí a Reuters, né? Então, essa é a plataforma que eu estava mostrando aqui na tela. Esqueci que a tela estava compartilhando. Peço desculpas aí por isso. Não, fica tranquilo. E inclusive, pessoal, é o tipo de plataforma que a gente tem. Ela é realmente mais cara e ela é completa, né? Todo mundo me pergunta, GD, que plataforma é essa? É uma plataforma profissional. Mas já está para sair a nossa, né, Tom? Logo, logo. Exatamente, Eder. Logo, logo a gente Estamos vai no começar a finalmente. fazer, a gente vai começar a fazer nosso panorama só por ela agora. Deixa só, a gente está só finalizando algumas coisas, tem a parte de registro da plataforma, tudo, mas fiquem despreocupados que vocês vão ser os primeiros a saberem, tá? Pode ter certeza. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o dólar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Todo mundo vê na tela aí? Beleza. Então vamos lá. Vou começar a fazer aqui as marcações, tá? Bom, antes de começar, o que que nós temos para hoje aí, sobre o olhar das opções, né? Bom, o 5400 virou realmente o centro das atenções, tá? Nós temos call e puts, tá? Praticamente na mesma precificação. O Tom até passou sobre o risk reversal, que estava bem tranquilo, né, Tom? Exatamente, E Eder. hoje a gente tem o delta de compra em 0,51 e o delta de venda em menos 0,48 no strike 5400. Isso significa que o 5400 é o ponto de equilíbrio do mercado de opções, é a região onde as mesas tendem a estar quase neutra em deltas, tá? Muita gente me pergunta. É, Em outras palavras, o 5400 é um imã de preço, tá? Por conta da precificação sobre as opções também. Bom, abaixo de 5.400, a gente tem o delta líquido em 0,32 no 5.375 e o delta líquido no 5.400 no 0, desculpa, no 5.425 no 0,26 negativo. Isso mostra uma inflexão, tá? Que abaixo de 5.400 o livro puxa mais para o comprado e acima dos 5.400 a virar para o vendido, ou seja, o mercado está travado, tá? Gama e Vega, tá, pessoal? Que eu venho falando todos os dias com vocês, cada vez mais falaremos sobre isso. É, Na faixa de 5.375 com 5.425, tá? E o pico do Gama a gente tá ali no 5.400, tá? Vega também máximo no 5.400, então alta sensibilidade para movimentos de preço,
pequenos movimentos do dólar perto de 5.400, a gente tem ajustes de hedge por causa do gama alto. Então, a gente tem tendência, tá? É, de segurar o preço em cima do strike. E eu vou passar alguns pontos para vocês aqui. Vocês vão ver exatamente que o mercado ele está bem travado e que a gente tem bastante coisa ali na região, tá? Bom, falando sobre volatilidade, tá? O 5.400, depois que ele foi perdido ontem, o mercado ficou trabalhando ele. Então, se o mercado acalmar, a gente tem tendência de ter uma pressão vendedora de vol, ou seja, esses strikes, os players estão vendendo volatilidade, tá? Isso significa que fica mais amarrada ainda essas regiões. Agora, a gente tem que ficar de olho que se tiver qualquer coisa em relação a eventos, né, seja lá fora, seja Brasília aqui, que a gente tem que ficar muito de olho em Brasília hoje, tá? É, a gente tem um Vega alto e isso pode ter uma aceleração, um pouquinho aí de aceleração por conta desse Vega. Então, o mercado está travado no Vega ali, a gente ainda tem um Vega alto, tá? E só que o custo do carrego ainda está alto aqui por conta de um teta mais caro, tá? Então, a leitura, como que eu uso isso daí, né, no intraday, tá? O 5.400 eu trato como um ponto de equilíbrio e eu tenho uns suportes táticos ali do 5.370 com o 5.380 e para cima, zona de resistência no 5.420 com 5.430. Bom, vocês nunca viram essa planilha, para quem é aluno já viu. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de preços, tá? A gente tem o ajuste de DDI, né, no 5.384 e no 5.404. Deixa eu fazer diferente, deixa eu só colocar aqui na tela, ficar melhor. Então a gente tem aqui dois ajustes no 5.404. Eu vou fazer assim que aí vocês conseguem tirar o print depois, mas fiquem despreocupados que a gente passa aqui também, tá? 5.404 e 5.384. O que são essas travas, GD? 5.384 é o sintético de DDI e o 5.404 é o sintético de DDI de ontem, tá? Vou usar só essas duas travas aqui. Poderia fazer pela Petax atual também, mas não vejo necessidade. Então nós temos um mercado bem travado dentro dessas regiões, tá? Bom, agora o que a gente tem e o que é importante a gente. Eu observo isso durante o dia muito, tá? Nós temos o seguinte: travas de volatilidade implícita para um dia. Ficou uma trava no 5.415, 5.415, a gente tem uma trava. E no 5.389 ficou outra trava. Então, trava de volatilidade implícita. Vou marcar aqui para vocês já, aí já a gente já fica fácil de vocês enxergarem, tá? A gente tem tempo, a gente vai devagarinho, não precisamos correr. Aqui é DDI, ajuste de DDI. Aqui, DDI anterior, ajuste de DDI anterior. E aqui a gente tem implícita, né? 5.389
lá em propriedades. Aqui eu tenho o delta. Delta 37 de um dia. E aqui o delta 63, tá? De um dia. Vou começar a passar as volatilidades implícitas para vocês. 5.400 e... Opa. Delta 63 de um dia, tá? GD, delta 63, delta 37. São os deltas principais. Agora, o que que eu tenho, tá? Da vol do delta 37 e 63 da vol cheia. Aqui que vem o pulo do gato. 5.428 e 5.377. Delta 37 cheio e o delta 63 cheio. Não vou ficar enchendo o gráfico de linha para vocês, tá? Mas eu preciso que vocês entendam que as, as informações que a gente passa aqui, tá? São informações bem relevantes. Aqui eu tenho os diferenciais, tá? Depois eu passo aqui a mediana, mas eu queria que vocês vissem a zona de preço que eu falei sobre as opções. 5.377 com 5.428. A gente nem marcou ainda paridade, nada disso. Mas nós vamos marcar aqui. Eu vou deixar os blocos. Eu já corrijo aqui as cores para não ficar essa bagunça. Para vocês verem as confluências, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui. 538261. Bom, o que que a gente tem de volatilidade aqui no dólar, né? Para hoje, tá? Vamos lá. Região ali que eu comentei do DDI. A trava do 5.404 está dentro de uma região neutra, tá? A trava do 5.404. E a primeira mínima do dólar tá lá no DDI anterior. E, e olha só como que tem a confluência sobre cálculo de volatilidade, tá? Então eu tenho a região neutra do 98 até o 408, 410. O 409 tem um preço de forward, tá? Então essa região do 409, 410 é uma região de extrema importância para a gente. Se levar essa região aqui, a gente tem uma volatilidade de um dia no 415, que é a máxima de ontem, tá? Acima dessa região, a gente tem a volatilidade lá, que é a volatilidade forte no 5.428. Para o mercado abrir vol, tem que trabalhar acima dessa volatilidade, tá? E para baixo, a gente tem a região do 5.384 até o 5.377,
como um baita de um suporte. Para baixo dessa região, o mercado abre e vol. A gente vai ter o 5362, tá? Como a segunda mínima, e a volatilidade cheia para o dia no 5341. Para cima, se o mercado leva essa região aqui do 28, a gente tem ali a região do 39 até o 5450 como um próximo repique, tá? Porém, as regiões aí de mercado que a gente tem por hora são essas regiões que a gente comentou aqui, dos 5.377 até os 5.428, tá? Eu vou passar aqui as paridades para vocês. Vamos dar uma olhada aqui como que eu tô nesse momento. Bom, sem muito menos 0,02 negativo, a gente teve o mercado trabalhando do 407,394 lá fora, tá? Então, o mercado está trabalhando dentro de uma região. Eu vou tirar aqui agora os. Se vocês quiserem tirar um print, eu vou. Acho que seria legal vocês tirarem um print, tá? Eu vou tirar aqui agora os blocos, só para eu continuar a marcação, porque eu não quero deixar muito poluído para vocês. Mas o que eu quero que vocês compreendam é a importância dos cálculos junto com as regiões de volatilidade, tá? Bom, o que que a gente tem aqui de CME? 5.407 com 5.394. O mercado trabalhou essa região de CME. Para quem não sabe ainda, eu tenho as cores padrões, tá? A minha cor é padrão aqui, azul, CME sempre. E aí, as paridades que nós temos para hoje: 5.400 abertura e 5.401 global, tá? Abertura e global elas vão ficando muito mais próximas com o final do mês, tá? Então, vou deixar aqui no 5.400. Minha paridade de abertura é sempre branca. Paridade de abertura. E a gente tem o 5.393, tanto o cupom limpo quanto a paridade real. Então, eu vou colocar aqui só o cupom limpo hoje, porque o preço está nas duas, eu sempre deixo aqui mais favorece, tá? Então, o cupom limpo, para depois ninguém perguntar, pô, mas cadê as outras? Como tá no mesmo preço, a gente não precisa marcar, tá, pessoal? Eu deixo aqui sobressai. Mas a global não sobressai? Aqui sobressai. Então vamos por a global, vai ficar muito próximo, não gosto de poluir, mas são visões que eu tenho em relação à precificação, tá? Cada informação ali é uma informação para mim importante. Bom, olhando para isso, o que que a gente tem, né? A gente tem global no meio do caminho da CME. GD, isso significa que a global ganha força e aí o mercado vai e arrebenta? Bom, vamos ficar de olho, porque a máxima da CME, ela está praticamente na máxima daquele bloco neutro que eu comentei com vocês, tá? Essa é a importância da gente fazer ali as, as marcações que a gente tem. Outra coisa, olha só como que conflui, né? Eu vou colocar aqui no gráfico para vocês, mas só para vocês verem as precificações, tá? Tudo que eu acabei de passar de precificação de cálculo bate exatamente o que eu passo de manhã para vocês. Volatilidade implícita, tá? Tem uma aí na região de fechamento, que é a curta, e a longa está no 84, o stop abaixo do 84, né? E aí a gente vai ter o cálculo sobre opções.
Para cima, a gente tem o 415 e 418, que bate com aquela volatilidade implícita que eu passei, e o 428 lá, que é a volatilidade cheia, tá? Ou seja, quais são os pontos de atenção? Essa região aqui para baixo e aproveitar essa região aqui, ó. Por quê? Porque essa região aqui é aquela região do 5377 que eu comentei com vocês, que é o delta 33, tá? É o delta 33 para hoje. Então, eu acho que vale a pena a gente monitorar esse ponto aí no dólar, beleza? Olhando aqui para outros fatores, né, que a gente não olha somente uma confluência. Na data de ontem, o on-flow fechou ali bem negativo, tá? Então, um flow bem negativo. E aí, o que que a gente tem de taxinha para hoje, né? Vou pegar as taxinhas de hoje. As taxinhas estão bem próximas para hoje. Já tinha dado uma olhada já. Ó, a gente tem taxa lá na região neutra, ó, tá vendo? Ó? 5.400, 5.402. Ou seja, para cima dessa região aqui da CME é onde o mercado abriria aí espaço para uma alta para buscar ali 15 e 28. Anotem esses números aí. 415, 428, tá? Para baixo do 400 a gente tem o 93 e aí o ponto forte mesmo é esse 84, tá? Esse 89 tem uma volatilidade de um dia, é um ponto no meio do caminho, 84. Para abrir volatilidade abaixo de 77, acima de 28. Isso é o que a gente tem pro dólar hoje, tá? Índice, o que que nós temos aí para o nosso querido índice, né? Vamos pegar aqui a paridade dele nesse momento. Hum, Paridade do índice nesse momento. Tenho que fazer um cálculo aqui. É muito rápido. Fechamento foi no 156.945. Vamos lá. Aqui que a gente tem paridade para o índice, tá? 156.600. 156.600 é a paridade do índice. 156.600 é a paridade do índice. GD, que paridade é essa? É aquela paridade que eu falo para vocês que pode mudar a polaridade e ela serve como um suporte e uma resistência. Essa paridade, pessoal, eu calculo ela em cima da correlação, tá, do mercado como um todo em relação ao índice futuro. Ela, para mim, é a paridade mais importante que existe para o índice. E não é preço justo de paridade, nada disso. É uma correlação que eu calculo. E aí a gente olha aqui agora o que que a gente tem de vol para o índice. Vamos lá. Pus duas vezes. 157, 259 e 155, 756. Pessoal, não se preocupem porque eu deixo o meu manual porque eu gosto de dar uma olhada de uma forma diferente aí, tá? Bom, paridade do índice 156.600. A gente tem exatamente a região neutra ali, tá?
e temos os 156 e 300 ali na mínima. O mercado sai da região neutra. Máxima do índice número um ali, a máxima 1, 157,250. Mercado trabalhando acima do 500. A gente tem aí o mercado querendo buscar os 158, podendo trabalhar até a região dos 158,200, tá? Para baixo, a gente tem a primeira mínima ali no 155,900, 155,756. O que eu vejo, né, falando graficamente para o índice eu gosto de analisar como gráfico, tá, galera? Eu gosto de fazer uma análise gráfica. Bom, a gente conseguiu ter aí uma possível quebra, né, da estrutura no índice. Então, olhando para esse movimento aqui, tá? Esse movimento aqui. Caso o mercado trabalhe essa região do neutro, a gente tem exatamente os 157,600 ali como um primeiro alvo, e aí o mercado ele pode fazer uma estrutura maior para ir buscar ali para cima a região dos blocos que eu comentei, tá? Quebra da estrutura do índice 155,900, tá? Para o mercado avançar mais, pessoal, no índice, caso ele perca a região, tá? Caso ele perca essa região aqui, ó, a gente tem que quebrar essa estrutura todinha, tá? Aí ele teria que fazer um movimento maior, ele teria que fazer esse movimento, quebrar para fazer esse movimento aqui, tá? Então, o que a gente tem para o índice aí como uma região importantíssima é a região da paridade, mas o 155,900 é um ponto de extrema importância para ele. Enquanto ele estiver acima dos 156,300, 156,200, o mercado segue comprador. Pela movimentação que ele fez aqui, mercado mais comprador, tá? A gente vem saindo já das regiões. Quem me perguntou esses dias sobre médias, eu gosto de olhar, mas a minha visão sobre médias é sobre região de preço. E aí nós temos isso daqui, ó, de médias, ó. Vamos lá. O que que a gente tem, né, ó? Primeiro que nos 5 minutos, tá? O que que o mercado fez nos 5 minutos? Ele conseguiu sair da zona de venda. Isso significa que ele fez a primeira falha na região da média de 200 com 81 e agora ele ganhou a minha média de 81, deixando um suporte na região ali, que é a região inclusive que vocês enxergaram por volatilidade no 156 e 200, 156 e 300, tá? Então, nos 5 minutos mostra que o mercado está ganhando um fôlego. Aí a gente vem para as confluências. Os 156,600, que é o primeiro alvo que eu comentei com vocês, conflui com a média de 200 dos 15 minutos. Então vocês vão enxergando cada vez mais que a gente tem muita confluência, inclusive para baixo aqui não tem nenhuma média, os 156,200, 156,300 continua sendo o nosso suporte. Nos 60 minutos, o mercado ele já fez um teste na de 200, tá? Ele fez o repique ontem nos 60 minutos e fechou para cima da média de 26, confluindo novamente aquela região de 156,600. Eu tenho 156,500 ali, a média de 50, que é a minha média de pullback, tá? Levou ela, galera, alvos para cima, tá? Então, o 156 ou 157,600 abre mais regiões compradas e aí no diário o mercado respeitou praticamente a média de 26 e tem ali os 157,300 como a base dele, tá? Trabalhou para cima dessa região, o mercado sai da zona vendedora e trabalha na zona compradora. Beleza? Tom, quer passar um panorama aí para a galera de pontos?
Pá, vamos lá. Tava vendo aqui algumas coisas aqui, principalmente das nossas amigas NDFs, né? A média aritmética delas é exatamente nos 5.400 e a média, a outra média que a gente usa, né, aquela modelagem própria nossa, nos 5.400 e 5,5, né? Para mim são dois pontos bem importantes. A maior NDF com ajuste para hoje de 2 bilhões e 300 milhões no 5.362 e a segunda maior com 1 bilhão e 85 milhões no 5.404. Isso daí conflui com os pontos que eu tenho, né? As regiões que para mim hoje são muito importantes, é a região dos 70 até o 90, que para mim aqui nos meus cálculos a volatilidade fechou demais, e do 400 até o 411, né? Ele está num range bem apertado agora. Ele conseguindo romper, né, aqui pelos cálculos, essa região do 80, eu ainda teria ali a região do 77 até o 74 para baixo. E para cima, ele ganhando esse 11, ele poderia ali fazer um teste no mesmo ponto de ontem, né, que foi o 415, até o 420 e 428,5. É basicamente confluente, né? Mas assim, a região do 80 e do 90 para mim são regiões bem fortes. Conflui aí com alguns cálculos seus também, né, GD? E Sim, isso é muito bom, a gente sempre procura essas confluências, que quanto mais confluências, mais certeza naquelas regiões a gente tem, né, para tomar risco ali. exatamente. Isso que é importante, né, galera? Eu e o Tom, a gente bate essas confluências diariamente, tá? E basicamente, se vocês forem analisar tudo que ele falou de NDF, todos os pontos dele aí, conflui exatamente com os pontos eu vou chamar de suporte e resistência ali a região dos blocos, tá, galera? Não é a palavra, mas fica mais fácil da gente fazer a interpretação, tá? Eu tô passando aqui para a galera, Tom, as taxinhas aqui no nosso texto, né? Aqui no nosso chat. Vou responder antes de começar o mercado. Vou responder uma pergunta aqui do Pedro. A GD ontem, após as 13, o mercado lateral até 17h30. Poderia dar sua visão do que pode ter ocorrido e pode ter sido antecipado? Pedro, ontem eu comentei o dia inteiro que o mercado podia ficar amarrado por conta dos leilões e mesmo depois da 1 hora, o mercado, o mercado sentiu. A gente está em região que cada dia está fechando mais e afunilando o preço por conta da gente estar travado nas opções. Eu passei aqui o panorama, né? 5.375, 5.425 é um range bem travado para o dólar, tá? Para abrir volatilidade, tem que sair dessa região, aí abriria uma volatilidade mais rápida, mas o range ficou bem travado e o próprio mercado ontem não teve tanta volatilidade. Um outro fator que ajudou e contribuiu bastante para a volatilidade cair, eu não sei se vocês repararam ontem, mas o VIX ontem ele caiu praticamente 10%, né, Tom? Exato. Então, assim, quando a gente tem um VIX caindo do jeito que cai, a gente tem a volatilidade caindo, tá? Então, isso também contribui. Não é só o VIX, mas é todo um contexto de ontem, de ter tido leilão de linha, de ter o mercado ontem à espera de novas notícias. Hoje, mais ainda, o mercado acorda com a informação que não teremos PIB nem PCI, né? Então, isso também é mais um ponto aí de atenção. Acredito que o mercado ele está trabalhando numa linha. Por que que a gente fala de neutro, né? O mercado neutro. O mercado ele precificou ali que os Estados Unidos ele pode sim reduzir os juros, mas ele está atento a Brasília, né? Essas pautas bombas, né, que mexem no fiscal, o mercado está atento a isso. Então, isso neutraliza. De um lado você fala assim, olha, o mercado tem que puxar por conta de Brasil, mas o mercado tem que cair por conta do exterior. Então, o mercado ele meio que ele neutraliza, ele acaba também ajudando a ficar mais lateral, tá?
O Márcio perguntou o que é delta cheio. Delta cheio, Márcio, é quando eu calculo a volatilidade implícita não só para um dia, mas eu calculo ela para o mês, tá? É, a região ali é uma região boa, tá, Elinho? A região do 410, 407. Tem que ficar de olho nessas regiões. Eu já vou mexer aqui na minha tela aqui, que eu deixei outras coisas aqui, eu já mexo, tá? Paridades mandei pra galera. Ah, a paridade do índice eu vou mandar também, pessoal, só um minutinho. Eu vou mandar as taxinhas, já manda aí. Hoje estamos tranquilo, aparentemente sem leilão, não tem nada aqui de notícia sobre leilão, tá? Ô, eu não entendi aqui. GD, dá uma olhada no TradingView, TIC 1000 dividido por 6L1, quando puder, real futuro convertido na escala de preço em BRL. Eu não entendi, Márcio. É que lá no TradingView, se você fizer isso, você já tem a conversão, tá? Eu não uso o TradingView, mas eu tenho ele. Eu tenho inclusive em tempo real também aqui ele, mas eu não uso ele. Deixa eu pegar aqui, vamos ver aqui, ó. Só continuar aqui pra gente, ó, tá aqui na tela aqui, ó. 1 dividido por 6L, né? Aqui o mercado lá fora muito provavelmente já está jogando para o próximo vencimento, tá, o Márcio? A gente está no dia 25, quinta-feira é feriado, então amanhã vai ter a rolagem, tá? O mercado já jogou o 6L1 para frente lá hoje, tá? Exatamente o diferencial do FRP. Vou passar aqui as taxas. Bom, o Mr. Kimbo fez uma pergunta aqui se o mercado está vendido desde janeiro, se tem uma realização no final do ano. O mercado vem numa montagem de carry trade já faz um tempo, né? Enquanto a gente tiver taxa de juros, ainda está tendo montagem. Pode acontecer, mas eu acredito que o 5,40 aí é uma boa paridade, tá, Wister? É, o mercado ele não está olhando para isso só em si, mas lembra da questão da necessidade. Vamos ver como que vai ser aí para dezembro, tá? Dezembro é um mês de bastante saída de capital. Deixa eu só passar as taxinhas aqui para vocês, pessoal, senão a gente perde o time aqui. Taxinhas ficaram no 402 e 405, tá? Então, AD-1 no 402. Então, 5,402 e 5,405. As duas travas de DDI que eu comentei estão 5,389, não, 5,384 e 5,404, tá? São as duas travas aí que a gente deixou. É, tem um cálculo que eu faço também que ele me dá o preço forward, que bate com o 5,404, tá? Tiagão, deixa eu mostrar aqui pro Thiago como que a gente ajusta o OnFlow, tá? O OnFlow, Tiagão, você vem aqui, ó, você pega um gráfico do zero, você clica com o direito, inserir, põe o OnFlow. Em vez de você jogar ele dentro do gráfico, você tem que jogar ele para baixo. Ele não pega com preço, tá? Olha lá, ó. Ele já vai jogar para baixo. E aí, se você quiser deixar só o OnFlow, você vem aqui e deixa só o OnFlow, tá? É dessa forma que a gente configura ele. Bom,
Deixa eu só ajustar a tela aqui, galera, para a gente pegar aí como que vai ser a abertura. Não mudou muita coisa aqui para abertura. DX praticamente no 0 a 0, nem vou mexer nisso. 5.400 é a nossa paridade ali, né? Então, vou jogar aqui 5.400 para a gente calcular o ponderado. Já vou mandar a paridade aqui para vocês do índice, tá? Cinco mil e quatrocentos. Ah, vamos lá, deixa eu só pegar aqui. O índice ficou 156.600. Então vamos colocar aqui, ó, paridade, o índice, 156.600. Sobre o índice, pessoal, tem alguns números que eu gosto, tá? De analisar sobre a paridade, tá? É, eu vou pôr aqui para vocês pontos que eu gosto de olhar para o índice. Ó, mandei aí para vocês, tá? Isso são cálculos sobre a paridade. Não é setup, mas são cálculos que eu gosto de fazer sobre a paridade do índice. Aqui no índice, eu ajusto também os meus ponderados, 156.600. Ó, só para vocês entenderem aí, os dois pontos que nós falamos de vol, do 5.384 e do 5.415, ele conflui ali com meus cálculos também, tá, pessoal? São todos pontos bem confluentes, ó. 94,07, que é a CME, conflui com os cálculos. Aí a gente tem 84 e 415, tá? Para baixo ali a gente tem o 62, né, que a gente falou, e temos o 77 ali, que é a região dos 50%. No 50% tem o 26 que bate com o 28, tá? Então tá bem confluente aí, bem confluente os cálculos. Boa, Hélio. Olha lá, ó. O 62 é o mínimo do ponderado também. Bom, vamos ver aqui como vai ser a abertura. Espero que vocês tenham gostado aí das marcações. Pessoal, alguma dúvida aí? A gente vai para a abertura aqui. Antes da abertura, o vencimento que eu estou usando é o G, Brunão. G26.
Bom dia, Edu. Casa cheia hoje, hein, galera? Tem dúvidas, galera? Vamos para abertura? Show de bola. É, vamos esperar, né? 2 minutinhos, 1 minutinho, Hélio, é o que eu gosto de olhar o leilão. Lembrando, né, pessoal, quem faz trade de abertura tem que saber que é um trade mais arriscado, tá?